Imagine só, diz Jacob em voz baixa, a figura perfeita da aflição. Agora há pouco eu me sento na frente do meu aparelho e giro o botão, como sempre faço, mas não sai um único ruído. Está entendendo? Ontem ainda ele funcionava melhor impossível. E hoje está mudinho da Silva. Não há nada que se possa fazer, meu caro. Um rádio assim é uma coisa incompreensível. E agora ele está quebrado. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje vim trazer apenas uma breve indicação de leitura deste livrinho de bolso que eu li do Ulrich Becker, um judeu alemão que viveu o Holocausto e sobreviveu ali com seu pai. Ulrich, ele ficou muitíssimo conhecido, nos seus dias, porque a sua história foi adaptada para o cinema e foi o único filme da Alemanha Oriental a ser indicado ao Oscar. O que eu mais gostei do Jacob o Mentiroso foi do narrador. A maneira como o escritor construiu o seu narrador é um narrador verborrágico que fala muito e acaba gerando um entrosamento com o leitor, sabe? Você vai entrando ali naquele discurso dele, você vai comprando as coisas que ele diz. A história se passa num gueto alemão, certo? Vai focar na vida do Jacob e de seus amigos ali que vivem uma vida normal. Eles vão trabalhar, Eles não estão num campo de concentração. Eles estão num gueto. E ali eles têm uma vida normal, só que aquele medo constante, do exército alemão, da polícia alemã, de serem enviados a qualquer momento a um campo de concentração. Então há uma tensão, há um medo pairando constantemente sobre a vida dessas pessoas. Jacob, ele acaba ouvindo a notícia no rádio e ele traz isso para os seus amigos. Ele diz que o exército russo está se aproximando ali da região e eles começam então a ter a esperança iminente de salvação pelo exército russo. Isso acaba gerando mudança radical no comportamento das pessoas. Aquele sentimento pessimista, aquele sentimento depressivo que muitos estavam, vai embora. Qual é a mentira do Jacob? Ele diz que ele tem esse rádio. E ele não tem. Então as pessoas ficam muito curiosas e sempre buscando mais informações. Se a polícia descobre que ele tem esse rádio, mesmo ele não tendo, ele poderia ser morto. É uma história bem simples, contudo, há aquela tensão, aquele medo constante nas pessoas. O que eu mais gostei aqui, o que eu pude aprender também dessa história, como nós devemos ser flexíveis e interpretar algumas questões, por exemplo, dogmáticas, O Ulrich Becker era judeu e ele fala sobre a mentira como uma virtude. E eu achei isso muito interessante. O próprio Jacob, quando ele é descoberto, quando alguém chega até ele e diz que sabe que ele não tem esse rádio, que é uma mentira, o Jacob ele vai se justificar dizendo, olha, quantas pessoas eu não salvei? O número de suicídios era imenso, as pessoas estavam tão tristes, tão devastadas por causa do cerco que elas estavam vivendo, que muitos cometiam suicídio. E quando Jacob fala que provavelmente eles vão ser salvos a qualquer momento pelos russos, as pessoas começam a fazer planos, eu vou abrir um comércio, eu vou voltar a atuar, eu vou fazer determinada coisa, começam a fazer projetos de vida, e o Jacob, ele diz isso, olha, quantas vidas eu não salvei, quantas pessoas por causa da minha mentira não deixaram de morrer, Zerou o número de suicídios ali no gueto, por causa das coisas que o Jacob falava. E uma mentira foi chamando a outra, eu achei isso muito interessante. Ele, para poder justificar a primeira, ele inventava outra, ia inventando, até que ele se viu tão encurralado que ele decidiu dizer que o rádio estava quebrado. Tem uma cenazinha aqui muito interessante com a Lina, que é uma criança, que acaba sendo criada pelo Jacob. Ele fica contando histórias para ela. Então, quando eu estava lendo, não que seja parecido, tá, pessoal? Mas me remeteu àquele filme A Vida é Bela, onde o pai fica tentando amenizar o sofrimento dos campos de concentração para o filho. Então eu achei muito legal, assim, muitos momentos a interação dele com a Lina dava assim um reconforto na história, sabe? O final do livro é muito interessante porque o autor ele cria dois finais, O narrador ele diz que gostaria de dar um final diferente e ele conta esse final, mas depois ele vai realmente contar o que aconteceu. Essas pessoas foram colocadas num trem
e elas foram levadas para a morte. Ele diz, eu fui um dos poucos que sobrevivi. Uma curiosidade, gente, sobre esse livro é que ele não deveria ser um romance. O Jurek Bakker, ele escreveu isso para ser um roteiro de cinema. Pesquisei algumas coisas sobre o autor, né? Não se sabe ao certo a data de nascimento dele. Uns dizem que 1937, mas provavelmente ele era mais jovem do que isso. E ele morreu na década de 90. Ele escreveu muitas outras obras, muitos outros roteiros para filme. E ele realmente foi um sobrevivente. Ele viveu essa história de gueto, de holocausto. Outra coisa que o livro me fez pensar sobre essa coisa da mentira mesmo, sabe? A Bíblia diz que o 9º mandamento é não darás falso testemunho. O Jurek, por ser judeu, eu acho que ele quis realmente brincar com essa coisa da mentira. E se a mentira deixar de ser um pecado e se tornar uma virtude, será que isso é possível? Né? A Bíblia diz que Deus é a verdade, que Deus é uma verdade no íntimo, que os mentirosos não herdarão o reino do céu, que o diabo é o pai da mentira. Em muitos lugares da Bíblia nós vamos encontrar versículos em que Deus condena a mentira. Só que também existe na Bíblia passagens que vão nos falar sobre a mentira como salvação. Por exemplo, as parteiras no Egito, elas mentiam para Faraó. Faraó, ele havia determinado ali que ia matar as crianças hebreias e as parteiras mentiam para poder salvar essas crianças. E a Bíblia diz que Deus abençoou essas mulheres. Abraão também teve que mentir na Bíblia para salvar sua própria pele, né? Ele estava ali numa situação difícil e ele disse que Sara não é sua esposa, ela é sua irmã. Então eles acabam sendo salvos por causa dessa mentira. Em algum momento também Davi, ele finge que está louco para sobreviver, né? Até a Bíblia diz que ele ficava babando, espumando pela boca. E ele acabou também, por causa dessa mentira, sendo salvo. Inúmeras outras situações também que nós vamos ver. Por exemplo, a prostituta Raabe, ela salvou os espias israelitas ali na terra dela. E ela também foi salva por causa dessa mentira. Ela foi altruísta e ela salvou a sua família e esses espiões israelitas. Então ela acaba entrando também na genealogia bíblica. Então eu só estou dando alguns exemplos de como as coisas devem ser vistas de maneira mais flexível, sabe? E o Jurek Bakker fez isso. Ele transformou um pecado numa virtude. E o Jacob é o nosso herói. Ele salvou muitas vidas, ele impediu muitos suicídios. Outra coisa, pessoal, que o livro me fez pensar. A esperança é uma necessidade. É melhor você viver num mundo sem esperanças, ainda que seja respaldado na verdade, ou melhor viver num mundo de mentiras e ter esperança? Porque a esperança ela pode prolongar um sofrimento, mas a esperança também pode nos fazer viver melhor. O que vocês acham sobre isso? São questões filosóficas que eu fiquei pensando. Porque, querendo ou não, o Jacob deu essa esperança àquelas pessoas. Só que ele estava mentindo. Então, o que é melhor? É você, através de uma mentira, ter esperança, ou você viver enraizado realmente na verdade, ainda que isso traga dor, melancolia e sofrimento. Tá aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é apenas uma indicação de leitura. Tentei assistir o filme aqui pelo YouTube, não consegui, infelizmente, o filme está com muitos problemas. Tentei fazer download também, não encontrei o filme legendado. Tive muita dificuldade de assistir o filme, fiquei com muita vontade, mas infelizmente não deu. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!